Então, através de todo esse trabalho de dedicação, de construção, foi que eu consegui essa transformação. Sair de uma realidade onde eu vivia correndo, apagando incêndio, onde eu pensava em desistir da psicologia escolar, para uma realidade onde eu consegui esse reconhecimento que eu tanto buscava. Eu consegui ter meu espaço e trabalho reconhecidos e eu potencializei os meus ganhos financeiros. E tudo isso que eu aprendi, que eu construí, que eu coloquei a mão na massa para construir, eu compilei uma metodologia que hoje eu chamo carinhosamente de beabá da psicologia escolar. Nesse beabá da psicologia escolar, eu abordo para vocês, psicólogos, 10 temas que vocês precisam dominar para que dentro da prática da escola vocês tenham esses trabalhos, espaços reconhecidos, mas para que vocês passem por essa transformação que eu passei. Então, eu queria trazer 2 pontos muito importantes para você, até para que você decida se de fato você deve continuar nessa live aqui, nessa aula conosco, ou se talvez ela não faça tão sentido para você. Então, para quem não é essa aula, primeiro, essa aula ela não é para você. Você que está cheio de desculpas. Você que já está aí ouvindo isso tudo e pensando que você não tem tempo, que você tem muita demanda, que a sua agenda não tem espaço para que você consiga fazer tudo isso e organizar, você que se sente sobrecarregado o tempo todo e está pensando que não tem jeito, que não há um caminho para isso. Se você já está cheio de todas essas desculpas ou pensando tudo isso enquanto eu estou aqui falando com você, essa aula definitivamente ela não é para você. Sabe por quê? Reconhecimento e conhecimento não vem para quem não se dedica e não se esforça. Para que a gente consiga atingir essa transformação que eu propus para vocês, é preciso muita dedicação. Então, para quem, Rebeca? Para quem é essa aula? Essa aula é para você que está inconformado em viver essa realidade. Você que não aguenta mais andar com extintor de incêndio, apagando incêndio o tempo todo, resolvendo problema, vivendo sobrecarregado, cheio de demandas e não consegue fazer um trabalho efetivo. Você que está comprometido numa transformação, você que está comprometido em fazer um trabalho eficaz, um trabalho que de fato trabalhe com o desenvolvimento integral de todos os alunos, um trabalho que englobe toda a comunidade escolar e que seja assertivo. Essa aula é para você. Então, você que se identifica com tudo isso que eu estou falando e que, assim como eu, quer passar por todas essas transformações, agora é o momento que a nossa aula vai começar. Então, papel e caneta na mão. Agora é a oportunidade que você tem de aprender, porque eu vou ensinar para vocês as 10 áreas que você, psicólogo, precisa dominar para que você tenha seu trabalho reconhecido dentro das suas instituições em todos os aspectos. Então, vamos para esses 10 temas que eu chamo de 10 passos importantes que a gente precisa dominar. O primeiro passo é a gente compreender, ter o pleno entendimento do que é a psicologia escolar. Mas para que a gente consiga entender o que é a psicologia escolar, a gente precisa ter clareza dos fundamentos dessa área. Precisa ter clareza de toda a trajetória histórica que ela percorreu. Muitas das vezes a gente se queixa dentro da escola, e eu sei porque eu já fui uma pessoa que se queixou também nesse sentido. Ninguém me valoriza, ninguém reconhece o meu papel, ninguém entende que eu estou aqui para potencializar o desenvolvimento dos alunos. Mas será que você, psicólogo, tem pleno domínio de qual é a sua função? Tem pleno domínio do que respalda essa prática dentro da instituição? Quando a psicologia escolar, quando a psicologia ela começou a adentrar na escola, foi lá nos meados de 1930, ela chegou na escola com um olhar que era um olhar muito clínico e muito corretivo. Ou seja, o objetivo era identificar algumas demandas, principalmente ligadas a problemas de aprendizagem, porque o foco era puramente acadêmico, identificar as demandas acadêmicas e corrigir, dar respostas ou recursos para que elas pudessem ser superadas.
ou para que o aluno pudesse se desenvolver. Então, era um olhar que ele não focava muito no desenvolvimento integral, mas sim só no desenvolvimento acadêmico nos alunos. Um olhar muito clínico, onde aquele profissional ficava ali na salinha, identificando e resolvendo problemas acadêmicos. Por volta de 1970, em meados de 1970, começou-se um debate em relação ao desenvolvimento integral dos alunos, da importância de se cuidar dos aspectos sociais e emocionais. Então, começou-se todo um debate para que a psicologia também pudesse ter esse olhar muito amplo. Mas no Brasil, em específico, por conta da ditadura militar, todo esse olhar ele acabou não se consolidando, porque dentro da ditadura militar, o foco ainda era uma educação muito tecnicista. Depois, em 1980, essas discussões elas foram sendo retomadas. Logo depois, em 1990, foi criada a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. E todo esse debate e entendimento da importância do psicólogo como alguém que atua sobre o desenvolvimento integral voltou. E as escolas passaram a integrar esse papel, entendendo que o psicólogo escolar ele estava ali com foco em desenvolver o aluno em todas as áreas e cuidar de todos os aspectos, compreendendo que se a gente não cuida do socioemocional, se a gente não cuida das etapas do desenvolvimento, não há processo acadêmico. Mais próximo, agora no século XX, a gente teve a instituição da lei que respalda a presença de psicólogos escolares dentro da instituição, mas a gente sabe que a gente ainda está caminhando a passos lentos nesse sentido. Ainda não é uma realidade em todas as escolas do Brasil. Mas hoje a gente entende que a gente sai daquela visão que é uma visão puramente clínica e corretiva para uma visão de prevenção e promoção de saúde. O nosso olhar dentro da escola deve ser o tempo todo em atuar para prevenir algumas questões e promover a saúde e o bem-estar emocional de toda a comunidade escolar. E a gente vai entendendo também que todo o nosso arcabouço teórico da psicologia, quando a gente fala de desenvolvimento, de comportamento, de desenvolvimento socioemocional, ele traz um respaldo para que a gente entenda e tenha ferramentas do como fazer isso na prática. Então, compreendendo esse primeiro passo, um segundo passo é a gente ter clareza desse nosso papel, que não é um papel que deve ser apenas reativo, que não é um papel onde a gente deve estar, volto a dizer, na nossa salinha ali fechado, esperando que as demandas venham até a gente. É um papel ativo sobre essa prevenção do desenvolvimento e promoção do desenvolvimento integral, onde a gente vai ter que ir ao encontro das demandas, onde a gente vai ter que observar, intervir e encontrar dentro da minha comunidade escolar zonas ou potenciais de desenvolvimento, oportunidades para desenvolver os alunos, e não apenas problemas para que a gente possa resolver. Claro que dentro da atuação, às vezes vão surgir demandas que a gente vai precisar reagir e responder, mas o nosso foco deve ser sempre o foco preventivo e ativo. Então, a nossa identidade é essa identidade onde a gente preza por esse desenvolvimento integral, mas coloca a mão na massa para que, de fato, ele aconteça. E também a gente não pode deixar de cuidar todo o aspecto ético que também envolve isso, porque dentro da instituição também é nossa responsabilidade identificar as necessidades desse aluno. É o nosso compromisso agir e utilizar todas as ferramentas e estratégias que estão ao nosso conhecimento e alcance para que esse aluno tenha as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento que todos os outros. É também o nosso compromisso enquanto profissional garantir que toda a legislação seja colocada em prática. É também o nosso compromisso e nossa ação ética cuidar e observar crianças ou adolescentes em possíveis situações de vulnerabilidade e atuar em prol da defesa dos direitos dessa criança. Então, é uma atuação, volto a dizer, que não é uma atuação reativa, é uma atuação que envolve muita responsabilidade, participação e atuação. E quando a gente tem clareza desse papel e a gente age em prol dele, esse é o primeiro passo para que a gente consiga fazer uma transformação, porque a gente mostra para a nossa comunidade escolar a importância e a relevância, que a gente está ali para contribuir para todo esse desenvolvimento. E a gente não está ali só para resolver problemas.
O terceiro ponto também é a gente ter um conhecimento aprofundado e claro do desenvolvimento infantil e adolescente. Hoje a gente entende, quem estuda o desenvolvimento humano, que o desenvolvimento ele é um processo que ocorre ao longo de toda a vida. E que existem marcos ou etapas desse desenvolvimento que a gente precisa conhecer e observar, porque caso aquela criança ou adolescente ela esteja muito fora ou destoando muito daquilo que a gente entende que é a etapa do desenvolvimento, é um sinalzinho de alerta para que a gente possa intervir e atuar. Então, a gente também não tem uma atuação assertiva se a gente não conhece claramente essas etapas do desenvolvimento. E aqui eu destaco as três principais teorias do desenvolvimento que respaldam o nosso fazer enquanto profissionais da área. O primeiro é a teoria do desenvolvimento cognitivo, de Piaget, que traz esses estágios do desenvolvimento onde a criança e o adolescente elas vão passando a se apropriar de todo esse potencial das habilidades cognitivas e assim melhor responder e reagir às demandas do cotidiano. Por que é importante a gente compreender? Porque, por exemplo, numa orientação de professores, quando a gente fala da etapa operatório concreto, é importante a gente compreender as crianças que estão nessa fase para direcionar para que esse professor utilize estratégias que são mais práticas e mais concretas para esse aluno, porque ela vai favorecer não só o desenvolvimento de uma área, um potencial que ele está ali desenvolvendo, mas também vai facilitar o processo de aprendizagem. Eu posso trazer para esse professor que numa etapa mais avançada do pensamento abstrato, é possível sim debater, discutir questões mais aprofundadas, porque é uma maturidade neurobiológica para que esse adolescente ele responda a isso. Nós temos também a teoria do desenvolvimento sociocultural de Vygotsky, que é muito importante até para que a gente faça essa mediação com a comunidade escolar, no sentido de entender que todo esse desenvolvimento ele ocorre muito pela mediação dos pares. Um dos principais conceitos dessa teoria é a zona de desenvolvimento proximal, que fala justamente dessa mediação de um professor ou de adulto mais experiente que vai potencializando, identificando essa área do desenvolvimento e potencializando essa etapa. E nós temos também a teoria do desenvolvimento psicossexual, psicossocial, que eu gosto bastante de capacitar os pais em relação a isso, que vai trazendo toda essa etapa de desenvolvimento psicossocial, onde aquela criança ela vai passando por diferentes fases de conflito e vai moldando e adquirindo algumas habilidades, e nos explica por que em algumas etapas há uma maior propensão para que eles tenham conflitos entre os pares. O que a gente pode cobrar ou esperar daquela criança de 6, 7 anos que ainda está entendendo o seu espaço, aprendendo a lidar com o espaço do outro e como a gente pode trabalhar para melhor mediar. Essas teorias não dão só um respaldo teórico e de conhecimento aprofundado para o nosso fazer, para que a gente identifique ali as potenciais dificuldades ou necessidades que surjam, mas também nos respaldam a trabalhar de forma mais assertiva nos projetos, nas nossas ações, considerando a etapa ali que aquele indivíduo ele está. E também considerando que mais para frente eu vou falar que quando a gente fala de desenvolvimento socioemocional, há também o entendimento de como isso impacta o momento da aprendizagem. O indivíduo, ele é um todo, e eu não posso só investir ou cuidar de uma esfera sem antes cuidar das outras. Então, eu não posso só focar no desenvolvimento acadêmico sem prezar por um desenvolvimento socioemocional, sem considerar a etapa do desenvolvimento cognitivo que aquele sujeito está. E hoje, quando a gente fala de desenvolvimento, há muitos fatores também que perpassam e influenciam isso. Hoje, a gente tem crianças e adolescentes que estão super estimulados por um excesso de telas, por muitas informações que às vezes chegam e que eles ainda não têm a maturidade neurológica ou não estão numa fase do desenvolvimento onde eles possam elaborar essas informações. E tudo isso vai chegando e a gente precisa trabalhar. Um quarto ponto é a gente conseguir aplicar intervenções psicológicas eficazes, né? Muito se fala sobre as intervenções que o psicólogo pode aplicar dentro da escola. Às vezes a gente vai com muita expectativa em fazer um projeto de intervenção, mas às vezes ele não é eficaz porque a gente não entende o passo a passo ou não conecta essa intervenção a uma real necessidade que existe dentro da minha instituição.
Então, além de eu conhecer todas essas etapas do desenvolvimento para entender quais as zonas potenciais de desenvolvimento e de trabalho que eu posso ter dentro daquela faixa etária, eu consegui me conectar com a minha comunidade para que eu entenda o que aquela turminha, o que aquele grupo de professores ele está demandando naquele momento. E traçar uma intervenção que seja ajustada, seja para tratar uma questão de bullying, considerando que numa certa faixa etária, ali dentro da etapa do desenvolvimento, é natural que eles passam a se perceber mais e perceber o outro e, consequentemente, ter ações que podem se configurar ou se intensificar para um quadro de bullying. É compreender também a etapa que eles estão diante de uma escolha vocacional, do desenvolvimento de um projeto de vida onde todas as questões emocionais e ansiedade elas ficam mais evidentes e eu faço uma intervenção voltada para isso. Buscar compreender quais os motivos da frustração e do baixo rendimento acadêmico para que eu possa fazer intervenções que sejam eficazes. E muito a gente erra aqui enquanto profissional, porque a gente às vezes vê uma dinâmica bacana que a gente achou no Google, ou um projeto prontinho que outro profissional aplicou na instituição e traz isso para a nossa realidade sem antes conhecer e conectar. E aí a gente pega um bom trabalho e às vezes ele não é eficaz ou assertivo porque ele não está conectado à nossa realidade. Então, essas intervenções, elas precisam estar conectadas a esse fazer e aquilo que emerge dentro da minha realidade. Então, aqui a gente precisa dominar as técnicas de observação, saber observar cuidadosamente a demanda, mas uma observação onde a gente participe, de fato, do nosso cotidiano e seja parte ali daquele momento de aula, de um momento de play. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes o psicólogo, ele nunca participa ali desses momentos, nunca está próximo dos alunos, e aí ele entra para fazer uma observação, para pensar numa intervenção. Só que não é uma figura de vínculo e de conhecimento dos alunos. Naturalmente, essa figura, ao entrar ali, ela vai causar uma alteração de comportamento, porque é um ser estranho que está entrando ali dentro daquela realidade. Quando eu faço parte desse cotidiano, quando eu observo no momento de brincadeira e brinco com os alunos, quando eu vou para uma atividade que vai ser diferenciada e participo junto com eles, é uma observação onde eu estou participando e eu já me faço presente nesse cotidiano, então eu consigo muito mais propriamente captar essas questões e essas necessidades. Também nas intervenções a gente precisa dominar e entender as técnicas de entrevista, de questionários que eu posso aplicar para os meus professores, para que eu entenda as demandas que eles trazem. E não só aquela que eu entendo que é a demanda ou a defasagem do professor, mas aquelas que eles trazem para mim como eu preciso de ajuda, eu tenho dificuldade nessa área, e a partir daí a gente consiga aplicar uma intervenção que esteja conectada ao nosso fazer e que também tenha essa abertura por parte da comunidade, porque é uma construção onde a gente está respondendo a algo que faz parte daquela faixa etária ou algo que faz parte daquele grupo social. Não é uma proposta desconectada. O quinto passo, que é um passo muito importante, é a gente conseguir estruturar e aplicar abordagens inclusivas. Embora hoje a gente tenha muita legislação, muito conhecimento teórico sobre a realidade da inclusão, ela ainda é uma realidade muito nova dentro das instituições. A escola, 10 anos atrás, ela não tinha toda essa quantidade de casos e o conhecimento adequado para que, de fato, a gente pudesse ter práticas inclusivas dentro da instituição. Então, nós, enquanto profissionais, nós chegamos na escola munidos desse conhecimento teórico e com a responsabilidade de garantir com que os direitos dessa criança de inclusão eles sejam postos em prática dentro da instituição, mas também direcionar o nosso quadro de professores e a comunidade escolar sobre como lidar com essa inclusão. Hoje a gente vê muitas escolas que praticam a inclusão no ambiente físico e não uma inclusão que é de fato uma inclusão que traz esse aluno para a realidade, para o cotidiano da escola. Então a gente vê muitas escolas onde
o professor mediador, o professor de apoio ou o tutor, ele não sabe o que fazer, tá o tempo todo na salinha de recursos com aquela criança, ou sempre está isolando e tirando ela das atividades, ou a criança está na sala, mas está num cantinho fazendo uma proposta totalmente diferente, desconectada daquilo que está sendo apresentado. Ou muitas das vezes o psicólogo, sem o apoio de uma equipe de professor de apoio, de professor de inclusão, tendo que dar conta de todos esses casos, e aí uma equipe de professores que não entendem as demandas, que não sabem lidar com o gerenciamento de crise. Então, é o nosso papel não só conhecer, mas também repassar esse conhecimento e passar a segurança para a nossa equipe sobre como lidar e mostrar para eles o que é a inclusão. Não é só uma formação teórica do que é o TEA, do que é o TDAH, do que é o TOD. É caminhar numa transformação de mentalidade mesmo, de entender que essa é a nossa realidade. Como nós podemos lidar e nos adaptar à realidade dessa criança? Como nós podemos potencializar esse desenvolvimento? Começando com um olhar que muitas vezes somente nós, psicólogos escolares, vamos ter, que é o olhar de enxergar o sujeito para além do diagnóstico e levar isso para a nossa comunidade escolar. Quem é aquela criança? Aquela criança não é o autista, não é o hiperativo, não é o que se desregula. Aquela criança é o fulaninho de tal, que tem esse quadro, mas que tem esse potencial, esses interesses, essas habilidades. Construir esse olhar para que a partir dessas potencialidades, a gente consiga trabalhar as dificuldades do aluno. Se a gente tem uma prática inclusiva que só olha ou só foca no diagnóstico ou naquilo que a criança não consegue trazer, dificilmente a gente vai ter uma prática inclusiva que é efetiva e que é real. Então, começa com essa mudança de olhar e também com um acompanhamento muito próximo das famílias, porque muitas das vezes a gente traz a família como aquela que não leva no especialista, que não faz acompanhamento, a família como aquela que não colabora. Mas se a gente também tem um olhar minimamente humano, a gente também entende que é um desafio para essa família e que é nosso papel também acolher, direcionar, orientar, trazer essa família para perto. Quando eu estava lá na minha primeira atuação super perdida, eu também era aquela psicóloga que só cobrava dos pais. E eu não tinha um trabalho efetivo porque cobrando eu só afastava eles. Hoje eu sou aquela psicóloga que acolhe os pais de inclusão, que tenta entender as demandas, que me conecta com eles e a partir daí caminha junto. O que nós podemos fazer em conjunto? Porque no final somos todos nós, é a tríade que é a escola, os profissionais externos e a família em prol dessa criança. Com essa abordagem hoje eu consigo e tenho muito mais ganhos com as famílias de inclusão e hoje eu consigo trabalhar numa realidade onde toda a minha equipe, hoje na instituição que eu estou, tem o conhecimento do que é inclusão e consegue praticar isso no dia a dia. Mesmo que eu tenha um professor de uma turma de 5º ano e eu tenha uma criança de inclusão de 1º ano, mesmo que não seja o aluno dele, ele consegue acolher, direcionar e orientar por meio desse trabalho. O 6º passo também é um passo muito importante, o saber registrar e comunicar aquilo que a gente observa e intervém. A gente chega na escola, né, com muito conhecimento teórico, muito formatadinho, e como eu disse, quando a gente pisa no chão da escola, quem aqui, eu vi que tem muitos profissionais da área, sabe que a realidade é muito diferente. E muitas das vezes a gente não sabe quais são os principais documentos que a gente deve usar, como a gente deve registrar e comunicar para os pais, ou como fazer um relatório para os profissionais externos, e é de nossa responsabilidade isso também. E às vezes a gente se perde nisso, porque a gente faz reuniões, fala por 3, 4 horas com um profissional externo, mas não chega nos pontos importantes. Ou eles nos pedem um relatório de observação e a gente não sabe nem por onde começar, o que aspectos a gente deve considerar ali. Ou a gente está lidando com um caso onde a gente precisa fazer um feedback semanal para a família e a gente não sabe como conseguir sinalizar isso para a família de forma pontual, objetiva e clara, trazendo um excesso de informações ou às vezes para a família um nível de conhecimento técnico que às vezes eles não vão acompanhar. Então, um dos pontos muito importantes é a gente saber quais são os principais documentos que a gente utiliza, que são esses documentos de registro de observação,
que a gente faz na sala de aula, a comunicação das intervenções, quais os objetivos e o que a gente pôde perceber ali dentro dessa intervenção, dentro da sala de aula com os alunos, a elaboração, voltando para o ponto da inclusão, do plano de ensino individualizado dos alunos, que também é nossa responsabilidade orientar a equipe escolar e que respalda e garante com que, de fato, esse trabalho inclusivo ele está acontecendo dentro da nossa instituição, ou esses relatórios que a gente faz, ou muitas vezes participa quando a escola é uma escola que trabalha com avaliação qualitativa, falando sobre os aspectos socioemocionais, porque somos nós que dominamos essa área. Então, a gente também precisa entender quais os principais pontos que a gente precisa trazer ali, cuidar com a maneira como a gente está se direcionando e para quem a gente está se direcionando. Todo o arcabouço e a linguagem técnica, ela vem quando eu estou me comunicando com profissionais externos, que vão entender sobre modelagem de comportamento, sobre os recursos de reforçamento, por exemplo, que eu vou utilizar, vão entender os termos que eu vou utilizar para me referir a uma crise, a uma desorganização, vão entender os possíveis gatilhos que eu vou colocar ali como um gatilho sensorial ou como um gatilho de comportamento, mas para uma família eu vou precisar ter uma linguagem que é mais clara e mais prática, mais objetiva ali no dia a dia, porque todas as vezes essa comunicação técnica vai afastar a família. E vai, às vezes, trazer um desespero, porque ela não vai estar acompanhando a nossa fala, né? Então, saber comunicar até na formação de paz, né? Como eu estou me dirigindo, quão técnica eu estou sendo. Então, é uma área que a gente precisa dominar também, porque a gente entra na realidade da escola, a gente tem que dar conta de todos esses documentos, mas hoje eu tenho modelos de documentos que eu já utilizo e que eu já oriento a minha equipe. Ó. Nesse relatório, você vai abordar esse e esses pontos. O que precisa estar nesses pontos? Eu trago uma série de perguntas que vai direcionar a comunicação que aquele professor vai trazer para mim ou como eu vou me comunicar para os pais. Hoje, o meu modelo de plano de ensino individualizado, ele já é construído, explicado passo a passo, considerando não só os aspectos de adaptação curricular, os aspectos acadêmicos, mas toda a adaptação de ambiente que a gente precisa fazer, a adaptação na rotina, os recursos que a gente utiliza, quais são os objetivos a nível de aprendizagem, a nível social, a nível emocional. Então, tudo isso precisa estar muito claro para que a gente também consiga, de fato, comunicar isso e mostrar esse trabalho que a gente está fazendo e respaldar. Né? Até quando a gente fala de uma orientação para um professor para um caso de inclusão. Né? A gente não pode pegar aquela formatação do Google que tem lá, casos de TDAH. Todos têm que sentar na frente, fazer isso, fazer... Não, a gente vai ter que trazer de uma forma prática e clara para aquele professor. Um sétimo tema, um ponto muito importante, é a gente conseguir essa colaboração interdisciplinar. E aqui eu sei que é uma das grandes dores nossas enquanto profissionais. A gestão não me ouve, os professores não colaboram comigo, eu não consigo trabalhar em conjunto, eu direciono um monte de coisa e ninguém me atende, eu trouxe lá todo um plano bonitinho e os professores não foram na minha reunião ou capacitação. Eu volto lá no primeiro ponto que eu trouxe. Será que eu estou presente nesse cotidiano? Será que eu estou me colocando como aquela pessoa que está ali para ajudar e colaborar com os professores? Ou eu só apareço para entregar uma cartilha de coisas que ele tem que fazer e trazer uma fala para aquele professor que está sobrecarregado e cansado de que você tem que fazer mais? Como eu também tenho me colocado? Então, essa conquista que hoje eu tenho de ter a colaboração dos meus professores, dos meus pais, de ser ouvida pela minha equipe de gestão quando eu falo, olha, esse projeto a gente tem que trabalhar dessa forma, olha, essa prática ela não está sendo inclusiva, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa política de inclusão ela não reflete mais a nossa realidade, a gente vai ter que sentar e vai ter que reestruturar. Hoje eu consigo trazer isso e ter um feedback, um retorno e uma colaboração da minha equipe, mas porque isso foi construído. A gente construiu aos poucos essa aproximação e essa participação, entendendo aquilo que era possível e mostrando que eu estava ali para colaborar. Como? Ouvindo esse professor, acolhendo ele, entendendo que, de fato, gente, é desafiador. Quem aqui
trabalha com um projeto de intervenção sabe o quão desafiador é estar numa sala de aula. Então, entendendo essa realidade, que às vezes é uma realidade muito diferente da clínica, que é de onde a gente sai, que é do 1 para 1. Entendendo a realidade das famílias que também hoje precisam trabalhar muito, muitas das vezes estão ausentes, e entendendo a realidade dos pais que a gente tem hoje. Então, é compreendendo e se colocando à disposição. Então, esse também é um fator de extrema importância para que a gente consiga essa transformação. É colaborar com essa comunidade escolar. Volto a dizer. Não é só aparecer para orientação, não é só aparecer agora no Setembro Amarelo fazendo um projeto de saúde mental, é participar ativamente todos os dias, né? E colaborando para superar esses desafios. O 8º passo também é um desafio muito grande, a gente conseguir fazer orientações de pais que sejam eficazes, conseguindo ajudar esses pais a lidar com seus desafios e demandas. Hoje, a realidade de crianças que a gente tem é muito diferente da realidade de crianças que nós fomos, né? Eu sou mãe também. É muito diferente o nível de acesso que eles têm a informações, a postura deles. A gente vê que os desafios eles chegam de forma cada vez mais precoce. Então, de fato, os pais não sabem como lidar. E eu sei que a gente ouve muito isso na reunião e às vezes é angustiante. O pai olha para a gente e fala, mas eu não sei mais o que fazer com meu filho. Me dá uma luz, me diz o que fazer com eles. Então, a gente também tem que ter a segurança para se posicionar e conseguir orientar esse pai de forma construtiva, entendendo que também uma mudança de comportamento e de posicionamento dos pais, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Eu dei uma orientação, eu trouxe aqui a cartilha, amanhã aquele pai, ele está atuando com a disciplina positiva, aquele pai, ele está acolhendo o filho, aquele pai, ele está conseguindo organizar a rotina, seguindo aquele planinho de estudo que eu direcionei. Não vai ser assim, vai ter que ser uma construção, assim como eu faço com os alunos, o passo a passo, para que esse pai vá alterando o seu comportamento, entendendo o seu estilo parental e conseguindo atuar de maneira assertiva. Para isso, eu vou precisar me conectar não só conhecendo ou tendo uma reunião com esse pai, quando o fulaninho ele tá com um problema de comportamento muito grande e aí chega a psicóloga lá para trazer isso, mas fazendo uma anamnese bem estruturada, onde a gente já começa recebendo esse pai na instituição, ouvindo e entendendo toda a trajetória de vida dessa criança, compreendendo a dinâmica familiar, qual é o papel de cada pai dentro dessa dinâmica, como eles conduzem a educação desse filho, que possíveis pontos já foram identificados e já me apresentando como alguém que vai colaborar para esse desenvolvimento. Um dos pontos que eu gosto bastante de explorar na anamnese, ao fechar na anamnese, é: pais, o que vocês acham que a gente, enquanto escola, pode colaborar para o desenvolvimento? O que pontos vocês acham que nós podemos colaborar para o desenvolvimento do seu filho? A gente já coloca na postura de colaboração. E ali a gente já consegue ter acesso aos principais desafios dos pais, porque eles vão trazer aquilo que eles não estão sendo assertivos em lidar ali sozinhos. Então, a partir disso, a gente já tem um caminho para fazer uma orientação, para acolher. E muita gente erra na orientação, porque, como eu disse, é uma orientação que ela é fria, é uma orientação onde a gente traz um passo a passo técnico do que fazer, mas não ouve, não traz para esse pai, poxa, eu entendo como é desafiador, mas a gente está aqui para construir, não é só você que tem que fazer esse caminho sozinho, é uma construção. E volto a dizer, desse jeito eu conquistei muito mais pais e eu consegui a tão sonhada parceria que a gente fala lá na primeira reunião, temos que fazer a parceria escola e família, eu consegui conquistar isso. O 9º passo é um passo também muito importante, que é a gente conseguir implementar os programas socioemocionais. Então, o que são esses programas ou essas competências socioemocionais? São as habilidades, as capacidades que a gente vai desenvolvendo para que um sujeito, uma criança, um adolescente, um adulto, ele melhor conheça a si mesmo, lide com suas questões e emoções e, consequentemente, consiga melhor se relacionar com o outro. Hoje a gente entende que um desenvolvimento integral ele perpassa pelas habilidades socioemocionais. Não é à toa que a BNCC prevê que essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, eles perpassem por todo o currículo.
Isso já é posto ali como uma obrigação das instituições. Mas muitas das vezes a gente não sabe como implementar. Faz uma abordagem aqui, outra ali, mas não implementa um programa gradual, onde de pequenos. Lá na educação infantil, a gente comece a trabalhar, identificando as principais emoções, levando essa criança pequena a perceber os sinaizinhos que seu corpo vai dar, mostrando que aquela é uma reação emocional, caminhando mais para frente para que ele consiga expressar essa emoção e depois regulá-la de maneira assertiva, para que depois ela consiga projetar esse processo ali com os pares, desenvolvendo a empatia, o olhar, mais na frente que ele desenvolva essas habilidades de comunicação, o respeito à assertividade. Então é um caminho. Que a gente vai construir sozinho? Não, a gente precisa capacitar também os nossos pais e professores. Porque, embora eu tenha algumas intervenções onde eu vá entrar ali, e aí depende muito de cada escola, eu já atuei em programas que eram semanais, quinzenais ou até mensais, mas onde o professor que está ali no cotidiano, no dia a dia, onde aquele pai que atua diretamente no desenvolvimento, ele vai estar apoiando e desenvolvendo essa criança ou esse adolescente também nessas áreas. E por que isso é importante, gente? Hoje, você que é psicólogo e trabalha também na área de recrutamento e seleção, sabe que hoje, muito mais do que um conhecimento que é puramente técnico, muito mais que um currículo que é lotado de cursos, hoje a gente procura pessoas que tenham essas habilidades socioemocionais, que saibam se comunicar, que saibam ser respeitosos e trabalhar em equipe, que conseguem ter empatia e colaboração com o outro, mas não é lá na vida adulta que a gente vai trabalhar, é de pequeno que a gente vai construindo essas habilidades. Então, a implementação desses programas é uma formação e investimento no futuro também, dessas crianças ou desses adolescentes que vão sair para o mercado de trabalho, que vão dar frente de equipes, de instituições e precisam ter essas habilidades bem desenvolvidas. Mas é também um processo que a gente precisa trabalhar primeiro na gente para depois formar a nossa equipe. E o 10º passo, mas não menos importante, é a gente conseguir saber como aumentar a nossa visibilidade e diversificar a sua renda. Eu sei, gente, que dentro da nossa área da psicologia escolar, infelizmente os salários eles são defasados. Mesmo com a implementação da lei, mesmo com concursos públicos que vão saindo aí dentro dessa área, ainda o salário é muito baixo. Não só para a carga horária de trabalho que a gente tem, mas por toda essa responsabilidade. Veja todo esse papel, todos esses passos e oportunidades que a gente tem dentro da escola. Então, às vezes, o nosso retorno financeiro é baixo em comparação a toda a dedicação que a gente faz. E aí isso desmotiva, porque a gente fica ali presa a uma carga horária muito grande, recebendo pouco, e vai se desmotivando, né? Mas hoje, em toda essa transformação, eu consigo enxergar outras formas de diversificar a minha renda. Além de hoje eu estar numa instituição que paga um salário que é acima do mercado, até do que o Conselho Federal de Psicologia propõe ali para a área, hoje com toda essa transformação eu cheguei num patamar de ter um retorno financeiro muito positivo, e muito mais alto do que eu imaginava, hoje eu consigo diversificar a minha renda por meio de consultorias, programas de mentoria, às vezes propostas de palestra, curso e formações para outras escolas que eu vou fazendo, porque além de todo o meu conhecimento técnico, eu tenho a vivência e a experiência na escola. O contato com a sala de aula e o contato com os desafios dessa realidade, que é muito diferente de alguém que só tem um conhecimento técnico e nunca esteve no chão da escola e faz uma orientação que é desconectada. Então, é a gente entender que, para além da escola, existem sim possibilidades da gente diversificar a nossa renda. Então, por que eu resolvi dividir tudo isso aqui com vocês? Porque eu sei que, assim como eu lá atrás, tem pessoas que estão começando na área e não sabem como atuar de forma assertiva, como ser eficaz na sua atuação, não sabem como sair desse looping eterno de ficar só resolvendo problemas e ter uma atuação de fato que seja eficaz dentro da escola. Ou pessoas que até já atuam na área, não é tão engraçado, mas já atuam há alguns anos e não conseguem trabalhar ainda dessa forma. E eu garanto para vocês
que dominando e implementando esse beabá que eu trouxe para vocês, vocês terão seus espaços e trabalhos reconhecidos e potencializarão seus ganhos financeiros. Eu garanto porque eu passei por essa transformação. Eu já estive na posição que vocês estão e hoje eu estou trabalhando de uma outra forma. Então, eu queria trazer aqui um ponto importante. Primeiro, eu queria, assim, externar toda a minha gratidão a você que esteve ou está aqui comigo até esse momento. Eu sei que nós temos uma vida com muitas demandas, uma vida que é muito corrida e que nessa realidade, nos tempos digitais, né, a gente passa muito tempo ali com muitas distrações, tendo contato às vezes com conteúdos que não agregam para a gente, que a gente parar 8 horas da noite de uma quinta-feira para assistir uma aula é um passo que é importante, que eu preciso reconhecer e parabenizar vocês por estar até aqui, até esse momento comigo. Hoje, assim, eu consegui até esse momento pincelar, trazer para vocês de maneira bem superficial nessa aula os principais pontos que a gente precisa dominar para que a gente consiga ter uma atuação assertiva dentro da escola. Mas eu trouxe os principais pontos, como eu disse, muito superficial, para que a gente pudesse aprofundar e realmente dominar todos esses 10 conteúdos, eu precisaria de no mínimo 2 a 3 horas para cada um desses tópicos, porque são de fato conhecimentos muito importantes e que não seria possível eu falar aqui em 1-2 horas, eu precisaria de muito mais tempo. Até porque se eu começar a falar sobre eles, eu falo mesmo, posso passar aqui horas e dias com vocês. Então, pensando nisso, pensando na importância dessas temáticas e pensando na minha transformação enquanto pessoa, eu desenvolvi essa metodologia que é o Beabá da Psicologia Escolar. Ele é um curso organizado em 10 módulos que eu mesma, volto a dizer, depois de muitas horas de estudo, muito investimento financeiro, eu fui lá e eu construí esse passo a passo, esse curso, que tem, além de um conhecimento teórico, recursos práticos para que você possa aplicar na sua instituição. Recursos práticos que te tornarão um psicólogo escolar com espaço e trabalho reconhecidos e que vão te levar a potencializar seus ganhos financeiros. Então, em cada módulo desse curso, além de trazer todo esse arcabouço teórico, que eu vou trazer muito aprofundado, eu vou trazer para você um recurso prático para você aplicar na sua instituição. Cada módulo, ao final de cada aula, você terá um indicador, ou seja, vai ser um instrumento que eu vou entregar para você, onde você vai compartilhar ou construir dentro da sua realidade enquanto psicólogo e que eu vou mentorar você. Eu vou receber aquilo que você construiu e vou te direcionar da melhor maneira, qual a melhor estratégia, qual a melhor metodologia para que você consiga aplicar dentro da sua instituição. Então, diferente de todos os cursos que eu já fiz lá atrás, é um curso que foca muito na prática. E não a prática, que é uma prática bem fundamentada, porque, de fato, eu vivo a realidade da escola e eu consegui atuar dessa forma transformadora dentro da minha instituição. Então, vou apresentar para vocês os 10 principais módulos. O primeiro módulo, ele vai trazer os fundamentos da psicologia escolar. Então, por meio desse módulo, você vai conseguir compreender toda essa trajetória da psicologia escolar, todas as teorias que estão envolvidas por trás dessa construção e conseguir aplicar isso na prática da sua escola, tendo um conhecimento de que área é essa que eu estou ingressando. O que eu preciso conhecer e saber para que eu possa vir para esse conhecimento da escola, ou seja, para essa realidade escolar, munida de todo esse conhecimento que vai respaldar a minha prática. Como indicador para que a gente possa consolidar, porque os indicadores são uma forma da gente consolidar esse conhecimento teórico e trazer para a prática. Vocês vão receber um questionário que vão ter situações específicas ali da realidade escolar, onde vocês vão ter que fazer o link entre essa teoria e a prática da escola. Como eu posso aplicar essa teoria no meu dia a dia da escola?
O segundo módulo, ele fala sobre o papel do psicólogo escolar. Então, ele vai nos ajudar a compreender essa identidade desse profissional. Como é que é uma identidade ética, respaldada? Quais são as minhas principais responsabilidades e funções? Até para que eu entenda se aquilo que está sendo colocado de expectativa para mim dentro da instituição, de fato corresponde à realidade, de fato está dentro do meu escopo de responsabilidade, para que eu saiba como comunicar isso para minha gestão ou para minha comunidade escolar. Então, como indicador, o que a gente vai construir junto é fazer uma reflexão crítica sobre os principais, dilemas éticos que a gente tem ali dentro da escola, baseado em casos reais que eu já vivenciei ou que eu já compartilhei com outros psicólogos escolares. Então, quando a gente entra, quais são as principais éticas ou dilemas que a gente tem ali dentro da escola e como responder a eles? O terceiro módulo, ele fala sobre o desenvolvimento infantil e adolescentes, então ele vai trazer esse conhecimento aprofundado sobre as etapas do desenvolvimento, os principais sinais de alerta que a gente precisa ter em cada uma das fases e como a gente pode utilizar todo esse conhecimento para potencializar o desenvolvimento dos meus alunos, seja o desenvolvimento socioemocional, ou seja o desenvolvimento acadêmico. Então, o conhecer não só para conhecer e estar ali com esse conhecimento, mas aplicar potencializando o desenvolvimento. Como indicador, nós iremos elaborar um mapa mental, tendo aí as principais teorias do desenvolvimento humano, pensando nessa fase, e como é que a gente pode aplicar. Então, eu domino essa teoria, ou a gente tem Vygotsky, Piaget e Erikson. Como é que isso se aplica dentro da minha realidade da escola? Como é que eu posso utilizar isso como uma ferramenta potencializadora no meu fazer? O quarto módulo é um módulo que eu falei, um módulo muito importante, porque a gente quer muito fazer essas intervenções nas escolas, mas qual o benefício de eu estudar sobre isso? Eu saber construir as estratégias práticas e eficazes, desde a construção e planejamento da minha intervenção até a avaliação se ela foi de fato uma intervenção eficaz e que respondeu, ou seja, que estava personalizada e ajustada à minha realidade escolar. Então, eu vou ensinar a vocês o como construir essas intervenções. E aí, juntos, vamos elaborar um plano de intervenção. Só que eu vou pensar, a gente vai trazer aqueles casos desafiadores, aqueles casos mais complexos que a gente tem e como é que a gente pode elaborar uma intervenção pensando nesse caso. O quinto módulo vai falar sobre a psicologia e educação inclusiva, como ter esse fazer de inclusão real dentro da minha instituição. Então, aqui a gente vai ter o conhecimento das principais legislações dentro da área da educação inclusiva, mas as principais ferramentas de como dar esse apoio psicológico e como garantir que todos os estudantes tenham acesso aos mesmos recursos e consigam ser potencializados em seu desenvolvimento de maneira personalizada. E aqui o indicador ele é muito interessante, porque é um desafio muito grande para nós. Nós vamos elaborar esse plano de ação com alunos de inclusão. Nós vamos elaborar um plano de ensino individualizado, mas eu vou ensinar vocês a como ter uma abordagem que englobe a comunidade escolar, os professores, a família e os profissionais externos. O sexto módulo é o módulo que fala sobre os documentos na prática escolar. Então, aqui vocês vão aprender toda a importância da gente ter um documento bem fundamentado, quais os principais documentos que a gente usa na prática escolar. Eu vou dar acesso a vocês a alguns modelos para que vocês não precisem do zero partir construir um modelo, mas que vocês já tenham esse modelo de documento, de como aplicar, de como fazer uma observação estruturada e como registrar isso. E juntos, como indicador, nós vamos elaborar o encaminhamento e aprimorar aquele plano de ensino individualizado para os alunos, sempre com casos previamente sinalizados e casos que estão conectados à sua realidade escolar. O sétimo módulo, ele vai falar sobre a colaboração interdisciplinar. Então, vai desenvolver em você, psicólogo, todo o caminho e as habilidades necessárias para que você consiga realizar esse trabalho em equipe e conquistar a colaboração
dos outros profissionais da escola, criando essa cultura, que é uma cultura colaborativa e que visa esse sucesso escolar e o bem-estar geral. Como indicador, nós vamos desenvolver uma ação voltada para toda essa comunidade escolar, visando esse desenvolvimento integral. Então, a gente vai desenvolver um projeto, um plano de ação que a gente englobe todo mundo ali na escola. O 8º módulo é o módulo da orientação de pais no contexto escolar. Então, eu vou dar ferramentas para vocês de como vocês podem organizar desde a agenda de atendimento de pais até o passo a passo, os principais pontos que vocês precisam abordar dentro de uma orientação de pais para que ela seja ali eficaz e que ela garanta essa parceria positiva. Então, é um script de como organizar a minha agenda, como atender, como eu vou construir ou dar um feedback ali que passe por um ponto que é delicado, difícil, de forma a conquistar esse pai. Então, juntos nós vamos organizar nossa agenda, os principais assuntos que a gente precisa tratar com os pais. E a gente vai trabalhar em cima de um caso teste para que vocês entendam na prática. Volto a dizer, não é algo que é só teórico, mas que traz a nossa prática. O 9º módulo, ele fala sobre educação socioemocional. Então, ele vai capacitar você, psicólogo, como você pode construir, implementar e apoiar programas de desenvolvimento socioemocionais. E aqui eu falo muito sobre o meu fazer, porque quando eu comecei na escola, primeiro eu busquei aqueles programas socioemocionais que eram prontos, que são programas socioemocionais às vezes ótimos, excelentes, mas que às vezes aquela temática, aquela forma de cobrança ou aquele livrinho que vem, ele não está conectado com a nossa realidade. Então, eu construí dentro da minha instituição o meu programa de educação socioemocional, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eu vou ensinar para vocês o como fazer essa construção conectada à realidade e à faixa etária que vocês têm. Né? Pensando que esse bem-estar emocional garante também ou facilita o sucesso acadêmico dos alunos. E nós vamos elaborar esse projeto pensando ali numa turminha específica. O 10º e muito importante dos módulos é o como potencializar os seus ganhos financeiros. Então, eu vou te ensinar a expandir os seus serviços para além da escola que você atua, te dando estratégias para que você possa aumentar a sua visibilidade e diversificar a sua renda e assim te motivar a seguir nessa área, que é uma área também muito relevante e muito importante. E o indicador vai ser, de fato, construir junto com você uma proposta de consultoria para que você já ofereça para as instituições, sejam públicas ou privadas, porque esse trabalho que eu faço também é para escolas públicas e para escolas privadas, para além da instituição no qual eu atuo. Então, vocês podem ver que é um curso bem completo, não é mesmo? E esse vai ser o meu primeiro curso no universo digital. É a minha primeira turma. E como todas as primeiras vezes, a gente, enquanto psicólogo, sabe que as primeiras vezes elas são muito marcantes e muito importantes, né? Na nossa trajetória, na nossa construção enquanto pessoa. Então, para você que irá participar da primeira turma do meu curso, eu vou dar um presente especial para você. Para que você consiga ter um espaço e trabalho reconhecidos e potencializar os seus ganhos financeiros, para que você consiga passar por essa transformação que hoje eu narrei aqui para você, que eu sou a prova viva dessa transformação, de que ela é possível, a gente precisa começar com uma mudança de posicionamento, uma mudança estratégica de posicionamento. Então, de bônus, para quem participar dessa primeira turma, eu vou entregar para vocês um plano de apresentação profissional. Um plano que vai ser o primeiro passo para que você, psicólogo, apresente para a gestão da sua instituição e faça eles compreenderem a importância e a relevância do seu papel. Lembra do depoimento que a gente ouviu? O depoimento bem bonito que a gente ouviu da diretora lá no início? Que hoje ela fala com convicção da relevância que a psicologia, que um setor atuante, ativo, proativo, ele tem para a comunidade escolar e como modificou a realidade da escola que eu estava. Então, esse bônus, ele vai ser o primeiro passo para que você consiga conquistar isso. Foi o primeiro passinho que eu dei lá atrás para mostrar. Essa é a psicologia escolar. Essa é a nossa função. E a gente pode colaborar
de inúmeras formas, trazendo muitos benefícios para a comunidade escolar. Então, eu vou te dar de bônus isso prontinho, para que você saiba como dar esse primeiro passo já. O nosso curso ele vai acontecer em 10 módulos. As aulas elas vão ser ao vivo numa sala do Google Meet. Eu preferi que fosse no ao vivo justamente porque para que a gente possa ter muita troca, para que eu possa ouvir vocês, entender as dores, as dificuldades, compartilhar um pouco das vivências de vocês e melhor direcionar. Essa turma vai ser como uma mentoria, onde eu vou ouvindo a realidade de vocês e direcionando em cada uma como lidar com todas as questões que chegam. Então, ao vivo, ele nos permite essa troca. Nós temos ali o tempo estimado de 1h30 para a aula, mas no ao vivo a gente pode ultrapassar esse tempo, não tem um tempo limite, porque é um espaço aberto para troca de vivências e experiências. As aulas acontecerão todas as terças às 8 horas da noite. Somente aqui a segunda aula, ela será na quarta-feira. Por quê? Como eu trouxe para vocês, tudo isso que eu estou oferecendo para vocês é fruto de muito investimento, de muito estudo, muita formação, uma formação e um investimento que não se esgota. Então, agora em setembro, eu vou estar passando por mais uma formação, eu vou estar no simpósio de psicologia escolar, onde mais uma vez eu vou estar recebendo mais conhecimento para que eu esteja melhor capacitada a passar e transmitir isso para vocês. Então, somente essa segunda aula vai ter que ser na quarta por conta dessa minha participação no simpósio. E a primeira aula já tem data marcada no dia 10 de setembro. Se você não conseguir acompanhar a aula por completo ou por algum motivo imprevistos acontecem, precisar sair um pouquinho antes da aula, fiquem tranquilos, porque a aula ficará gravada e estará disponível no período de 1 ano para que você possa acessar. Então, depois de tanto eu falar aqui, vocês podem ver que é um curso muito bem fundamentado. É um curso que, de fato, traz esse beabá, passo a passo, para que você, psicólogo, chegue nesse lugar onde o seu trabalho e espaço é reconhecido, onde você consiga potencializar os seus ganhos financeiros, onde você transforme a sua prática. E fixo aqui no prática, é um curso prático. Não é um curso que você vai passar 3, 4 horas sabendo só de teorias e não sabendo como aplicar isso na sua realidade. É um curso onde eu vou te dar ferramentas do que fazer. Essa é a demanda, essa questão, essa é a teoria, o fundamento por trás, mas como a gente aplica isso no nosso dia a dia. Então, é um curso muito bem fundamentado. E um curso fruto de muita dedicação e esforço. Agora eu pergunto para você, que ficou até aqui me ouvindo. Quanto vale para você a tranquilidade que eu tenho hoje de trabalhar de maneira assertiva e eficaz? Quanto vale para você parar de apagar incêndio e resolver problema o tempo todo na escola? Quanto vale para você ter o seu trabalho reconhecido e valorizado? Quanto vale para você levar uma proposta e ser prontamente ouvido pela sua gestão? Quanto vale isso para você? O nosso curso, sim, ele vai ter um preço, mas o valor daquilo que eu vou te oferecer é imensurável. Então, na verdade, o que a gente tem que perguntar é quanto custa, Rebeca? Quanto custa esse curso? Antes de falar o valor, eu vou explicar para vocês como eu fiz esse cálculo. Para que eu chegasse num valor em específico, eu levei em consideração todo o investimento de tempo, mas o investimento financeiro que eu fiz ao longo de todos esses anos. Como eu disse, participando de congressos, simpósios, o meu curso de graduação, as minhas especializações na área de educação, o mestrado que eu fiz nessa área também de desenvolvimento humano. Levei em consideração o valor que hoje eu também recebo por palestras e capacitações por essa consultoria, além do valor da hora que eu recebo hoje no meu atual emprego, que eu disse que é um pouco acima do que o mercado ele propõe ali. E fazendo todos esses cálculos, eu cheguei num valor base de R$3.000. Mas eu tô ciente, calma, que eu tô ciente da nossa realidade e eu tô aqui batendo na tecla que eu sei que nem sempre
ou grande parte da realidade dos profissionais, ainda são profissionais que não têm esse retorno financeiro que hoje eu consigo ter. E o meu compromisso aqui com vocês não é um compromisso em aumentar os meus ganhos financeiros. Meu compromisso é transformar a prática de vocês. É compartilhar a minha experiência, a minha vivência e mostrar para vocês que vocês podem chegar. Meu desejo é que vocês cheguem aonde eu cheguei hoje. Então, meu compromisso em transformar a prática da psicologia escolar, em ter profissionais pelo Brasil todo que tenham esse papel e esse trabalho reconhecidos. Porque eu realmente amo essa área e meu compromisso é que mais profissionais se engajem, mas que tenham esse retorno nessa área. Então, pensando nesse compromisso e pensando, né, em toda a realidade, nós fizemos o valor do curso, que é um valor de 12 parcelas de R$ 129,45, ou R$ 1.297 à vista. Aqui eu queria destacar que esse valor do curso que eu estou oferecendo para vocês, esse curso com o Beabá da Psicologia Escolar, é um valor menor do que hoje eu ganho por uma hora de palestra. Então, só para mostrar para vocês que esse valor de investimento é uma oportunidade única e que, como é minha primeira turma dentro desse universo digital, eu estou oferecendo esse valor, mas que você não vai ter mais um curso por esse valor. E que, se você caminhar comigo e vier por essa transformação, esse valor daqui a alguns anos vai ser um valor pequeno para o reconhecimento e o retorno financeiro do que vocês terão. Volto a dizer, além de hoje ganhar acima do que a nossa tabela de conselho propõe, hoje eu ganho mais do que isso por uma única hora de palestra. Então, entenda que é uma oportunidade única para que vocês adquiram esse curso e que passem por essa transformação. O nosso curso ele acontecerá no Hotmart, permitindo com que você pague por Pix ou no cartão de crédito. Nós selecionamos essa plataforma por toda a segurança que ela oferece e por ser um site que é líder hoje no mercado digital. O nosso carrinho para a compra desse curso vai estar aberto até o dia 3/9. Por que 3/9, Rebeca? Porque eu também não vou entregar algo que é desorganizado ou desestruturado para vocês. Eu quero saber, entender quem é a minha turma, entender quantos alunos eu terei, conhecer a realidade de cada um deles. E para isso, eu preciso que a turma esteja fechada para que eu melhor atenda eles e não fique recebendo alunos a cada aula desconectados ali do nosso fazer. Então, o nosso carrinho vai estar aberto somente até o dia 3/9. Após essa data, as inscrições estão encerradas, porque nós vamos estar em todo esse preparo, no envio de materiais para o nosso curso, que ele vai estar disponível aí com a primeira aula no dia 10/9. E como garantia da excelência daquilo que eu vou entregar para vocês e da relevância desse curso, eu dou uma garantia que eu chamo de risco zero, que eu costumo dizer que é o risco zero de você se arrepender. Uma garantia de 30 dias. O que significa que se em 30 dias aquilo que eu estou entregando para você, que adquiriu o meu curso, não foi aquilo que você esperava, foi diferente daquilo que eu prometi, eu devolvo para você 100% do valor que você investiu. Rebeca, você vai devolver 100% do valor, você está dando uma garantia de 30 dias para a sua primeira turma dentro do universo digital? Sim, sabe por quê? Eu garanto a excelência daquilo que eu entrego. Eu garanto que fazendo esse curso, adquirindo o Beabá da Psicologia Escolar e passando por toda essa metodologia que eu desenvolvi, você, psicólogo, vai ter seu espaço e trabalho reconhecidos e vai potencializar seus ganhos financeiros. Eu garanto porque eu sou a prova viva disso. Eu trouxe aqui toda a trajetória de onde eu saí e onde eu estou hoje. E eu quero que você chegue também junto comigo. Então, diante disso tudo que eu trouxe, do tanto que eu falei aqui para vocês, ouvindo isso tudo, vocês têm 3 caminhos que vocês podem seguir. E eu vou apresentar eles aqui para vocês. O primeiro caminho é o de ignorar. Ouvir tudo isso que eu falei e entender que faz sentido, mas decidir seguir do mesmo jeito que você já está trabalhando. Apagando incêndio, vivendo sobrecarregada, não conseguindo implementar
uma abordagem eficaz, assertiva, não sendo reconhecida e não tendo seu papel validado dentro da instituição. É uma escolha que é sua seguir fazendo como você já está fazendo, seguir atuando como você tem atuado hoje. O segundo caminho seria ir sozinho. Ouvir tudo aquilo que eu trouxe, entender que faz sentido para você, que é um bom caminho, uma boa estrutura que eu trouxe, mas escolher sozinho ir atrás dela. Investir tempo, como investir dinheiro, fazendo vários e várias, porque não foi um só, como eu disse, curso de especialização, mestrado, mentorias, fazendo tudo isso e escolher trilhar esse caminho sozinho e construir uma prática assim como eu construí. Se a minha aula colaborou para que você se motivasse a seguir esse caminho, eu já fico muito feliz e você está de parabéns. Mas o terceiro caminho é o mais interessante, é o seguir comigo. Entender que o que eu trago para você é fruto de muito esforço, muita dedicação, mas de muita vivência dentro da realidade escolar. Entender que se você seguir comigo, você também vai passar por essa transformação que eu passei. E você vai chegar até seu espaço de trabalho reconhecido. E você não vai trabalhar só para pagar suas contas no final do mês. Você vai ter esse retorno financeiro. Então, seguir comigo entendendo que essa metodologia é a metodologia que vai te permitir aplicar na prática um trabalho que é efetivo e eficaz, que vai caminhar com você nesse passo a passo, te aprofundando teoricamente nas questões que são mais importantes, mas trazendo recursos, o como aplicar isso na sua realidade escolar. Esse é o terceiro caminho.